Meus amigos, nós estamos iniciando mais um programa pela Rede Luz Espírita, a Luz do Evangelho. Eu e meu amigo Navarro vamos falar hoje sobre o livro Ceifa de Luz, o capítulo número 11, a verdadeira riqueza. E Emmanuel vai tecer considerações nesse livro, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, a respeito de uma abordagem de Paulo aos cristãos daquela época. E ali Paulo coloca: o meu Deus, segundo a sua riqueza, proverá todas as vossas necessidades. E Emmanuel vai começar dizendo que nós caminhamos nessa nossa trajetória trazendo conosco a bagagem amealhada na trajetória do tempo. Então vamos ouvir o nosso irmão Navarro, o que ele tem para nos dizer a respeito dessa abordagem de Emmanuel. Meus caros amigos, é um prazer enorme estarmos aqui novamente, junto com o nosso querido Dr. Aguinaldo, para discutirmos doutrina espírita sob o olhar do Evangelho, né? E essa mensagem de Emmanuel, ela vem de encontro a muito da nossa realidade. Por quê? Porque nós estamos sempre desejando mais, sempre querendo mais, sempre sonhando mais com isso ou aquilo, na tentativa de agregar coisas para nós, mesmo que sejam subjetivas. E às vezes nós nos enganamos completamente em relação a isso. Por quê? Porque nós temos um planejamento reencarnatório onde foi previsto tudo aquilo de que temos necessidade para colocar o planejamento reencarnatório em ação, para fazê-lo acontecer. Então nós imaginamos e criamos, portanto, necessidades que não são, vamos dizer assim, necessárias para o nosso espírito aqui na Terra. E com isso a gente vai fazer sempre mau uso. Mas nós precisamos compreender, no outro lado dessa moeda, que nós já temos algumas conquistas. É bem verdade que às vezes elas ainda não têm tanta força e tal. Mas o Emmanuel vai dizer que o sábio vai falar sempre com conhecimento, que aquele que representa os bens superiores vai trabalhar na caridade. Ou seja, cada um de nós tem em si aquilo que o Senhor Jesus coloca na parábola dos talentos, né? As ferramentas necessárias para a execução do nosso planejamento reencarnatório. Então, além daquilo que nós já trazemos na bagagem, que nós deveríamos desenvolver ainda mais, que nós deveríamos fortalecer e desenvolver, nós precisamos buscar aquilo que é inerente ao espírito imortal, porque, como Emmanuel ainda fala nessa passagem, nessa mensagem, tudo aquilo que nós temos é de situação, de condição efêmera, ou seja, é fugidia. Temos hoje, pode ser que amanhã não tenhamos mais. Então a gente não pode apostar todas as nossas fichas no jogo da vida, naquilo que a gente tem nas mãos e sonhando ainda com aquilo que está longe. Nós precisamos nos conscientizar que já temos nas mãos ferramentas que nós teremos que prestar conta. Não é sem razão que o Senhor Jesus deixa a parábola dos talentos, que é justamente para falar para cada um de nós que os talentos são distribuídos segundo a capacidade de cada um. E nessa linha de raciocínio, segundo a necessidade de cada um em função do planejamento reencarnatório. Por isso a necessidade de nos compenetrarmos, em primeiro lugar, do equilíbrio diante das coisas do mundo, né? Em segundo lugar, fazer bom uso daquilo que nós temos positivo. E, claro, em terceiro, começar a eliminar aquilo que nos atrapalha na execução do bem que a gente se propôs fazer aqui na Terra. No Livro dos Espíritos, na questão 860, os benfeitores espirituais vão dizer que o único objetivo do espírito encarnado é praticar o bem. E o mais não nos é necessário, porque o nosso espírito tem que se desenvolver naturalmente na lei de amor, e o bem é a expressão de amor. Então nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que a gente identifica ou elege como sendo necessidades materiais aqui na Terra.
lembrando o nosso querido Francisco de Assis, quando ele disse que nós devemos manter a alegria de viver, porque nós vivemos pela misericórdia de Deus. Isso significa que nós temos além daquilo que realmente nós merecemos. É a misericórdia de Deus. Quando Jesus colocou a terra como um berço da humanidade, ele teve o carinho de, comandando outros mundos, trazer para cá os espíritos que não acompanharam a evolução daquele mundo, no caso aí do sistema Capella, um planeta que estaria na condição da Terra hoje para sair de uma condição de expiação e prova para estar num mundo mais elevado. Bastaria que aquelas pessoas seguissem os trâmites legais, as orientações dadas de evolução moral naquele planeta. Não seguiram, foram trazidos para a Terra. Vamos dizer assim, logo na época do Egito, aquele pessoal que ainda já tinha um conhecimento da espiritualidade, mas precisava de muitos recursos ainda, e aqueles espíritos vieram com essa proposta. Trouxeram um avanço para nós intelectivo e, de uma certa forma, até um pouquinho, porque eles já estavam um pouquinho adiantados moralmente em relação aos espíritos primitivos que foram da origem da Terra, desde os primórdios. E esses espíritos, com isso, adquiriram também bagagem suficiente para voltar para esse mundo de onde vieram. Nós estamos na mesma condição aqui hoje na Terra. Nós temos que observar os parâmetros que nos colocam numa condição promissora. Por exemplo, tudo tem regra. Regra para um esporte, regra para dirigir um automóvel, tem regra para viver. E essas regras devem ser bem vivenciadas, para que a gente não incorra na agressão à lei e que fica de nossa responsabilidade. Então, na medida em que a gente vai seguindo essas regras, exaradas pelos 10 mandamentos, pelas colocações de Jesus, agora muito bem esclarecida essa verdade proposta por Jesus, pelos benfeitores que trouxeram informação a Kardec pela luz do Espiritismo, nós passamos a ter, pelo menos, noção básica de como nós devemos nos conduzir. A pessoa boa, que já atingiu um certo patamar, ela, ao invés de ficar reclamando, ela vai transmitir para nós otimismo. Essa pessoa vai transmitir alegria de viver, não é? A pessoa que tem bom ânimo, que já tem boa vontade, ela vai procurar transmitir para os outros esse ânimo. Vamos fazer as coisas acontecer, não esperar que elas aconteçam. As pessoas que têm já um nível de fé vão se encher de esperança e com isso não vão ficar também reclamando, esperando que alguém vai trazer algum benefício. Nós temos que nos justificar. Então, Emmanuel deixa isso muito claro, que nós, ao invés de ficarmos aqui esperando as riquezas do mundo, nós temos que buscar a riqueza do Espírito. Porque a época de Jesus, os potentados levaram-no à crucificação, cheio de condição socioeconômica, muitas das vezes com prestígio, com dinheiro, mas levaram Jesus à crucificação. E ele, através desse madeiro infamante, com humildade, acima de tudo, e amor, ele trouxe para nós os elementos necessários para a nossa evolução espiritual. Então, o que nós precisamos fazer? Ouvir Jesus. Ele continua sendo o modelo e guia da humanidade, com todas as prioridades para dizer para nós essa verdade a quem nós devemos seguir em direção à luz. É interessante nós analisarmos as coisas a partir da ótica do Senhor Jesus. Ele disse, por exemplo, as minhas obras testificam quem eu sou. Como ele fez coisas que nenhum outro ser na terra fez, o que ele fez, conforme diz Nicodemos para ele mesmo, só pode ter sido feito por Deus estar junto.
E o Senhor Jesus, portanto, ao afirmar que Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele está dizendo para nós que não há outra solução para os nossos espíritos senão seguir os seus ensinos. Dessa forma, quando o Senhor nos indica o caminho a ser seguido aqui na Terra, nós precisamos prestar atenção, porque nós vivemos muitas vezes perdidos, às vezes com escolhas de objetivos errados, e o Senhor Jesus vai nos apontar qual deve ser o nosso verdadeiro objetivo aqui na Terra, que é quando Ele fala, busca antes de tudo o reino dos céus e a sua justiça, porque todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Ele já havia dito também que Deus sabe muito antes da gente pedir o de que nos é necessário. Essa indicação do Senhor Jesus, no sentido de buscarmos antes de tudo o reino dos céus, e por reino dos céus é preciso entender o reino da invisibilidade, o reino do Espírito, nós precisamos conhecer aquilo que nós somos enquanto espíritos e o que devemos fazer enquanto espíritos para atingirmos um patamar de céu, um patamar de plano superior, né? Para ir ao Pai. Então, qual que é a nossa necessidade básica? Nos conhecer enquanto espíritos e nos educarmos, nos ajustarmos para aquilo que é conquista do espírito, para o espírito, porque isso nunca vai ser tirado. Então, quando a gente busca o reino do espírito, a gente vai compreender quem nós somos, de onde nós viemos e para onde nós vamos voltar, o mundo espiritual. Numa condição melhor, é o que é proposto para cada existência, mas se nós fizermos o que precisa ser feito. Mas o interessante da coisa é quando o Senhor diz que nesse reino dos céus, ou seja, no reino do Espírito, existe uma lei. Há uma justiça, diz ele, busca o reino dos céus e a sua justiça. Para ter justiça tem que ter lei. A lei que rege a vida é a lei de amor, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então nós nos desfocamos aqui na Terra, focando as coisas materiais, criando inimizades, criando concorrências, causando prejuízos, causando mal-estar e nas pessoas, contrariando, portanto, a lei de Deus, que é a lei de amor. E quando a gente volta para o mundo dos espíritos, a gente vai perceber que todos os esforços, todas as dificuldades que nós criamos na busca pelas coisas que são fugidias, passageiras, não surtiram efeito positivo, muito pelo contrário, acabou tomando do nosso tempo, acabou prejudicando a nossa atuação em vidas alheias no campo do bem. O Senhor Jesus é muito claro, o nosso objetivo maior aqui é a conquista dos bens permanentes para o Espírito. O restante que nos é dado, não importa no que nós estamos envolvidos, que tipo de família, que tipo de posição social, nada. Isso é tão somente uma condição temporária para nós galgarmos posições na escala espírita, na escala evolutiva dos espíritos. Nós precisamos ter isso em mente e firmar isso em nós, porque o mundo tem atrativos e nos cobra muito para desviarmos desse caminho do espírito, né? A gente precisa ficar muito atento, porque na consciência está a lei de Deus e a nossa própria consciência vai reverberar em sentido contrário tudo aquilo que é feito contra a lei natural. Então nós mesmos nos puniremos pelos enganos, pelos desvios que nós escolhemos ou impusemos na vida de quem quer que seja. É prioritário, no momento que nós vivemos, buscar o reino do Espírito, para nos identificarmos com ele. Essa deve ser a nossa atuação primeira aqui na Terra. Às vezes, na ideia inicial é de que a gente, de acordo com as nossas atitudes infelizes, nós seríamos castigados. Isso é uma colocação muito infeliz, né? Porque a proposta não é ser castigado. Aliás, Deus deixou isso muito claro através de Ezequiel, um profeta da antiguidade. Meu Pai não quer que o ímpio sofra, quer que ele se transforme. Então, Deus não se compraz na nossa desdita, nem está aqui para nos castigar. Pelo contrário, na sua misericórdia, Ele dá chance da gente voltar, através da reencarnação, e reparar os erros de antes. Para que a gente traga, na sequência reencarnatória, virtudes.
elementos positivos para o bom aproveitamento da nossa vida. E nós encontramos numa colocação de Paulo, quando ele diz assim, se Jesus nos trouxe a libertação, por que nós ficamos na escravidão? E às vezes a gente se escraviza assim pelos interesses materiais, pelas prioridades, os desejos da carne, do corpo, que às vezes pela condição de estarmos aqui reencarnados, ele vai, de uma certa forma, obstacularizar essa libertação do espírito e vai nos acrisolando e às vezes por contingência nós nos permitimos atitudes infelizes. E a maior escravidão ainda nossa é da matéria, da materialidade. Quando nós somos espíritos imortais, deveríamos fazer tudo para investir na área do espírito, nós ainda estamos apegados às coisas da matéria. Haja vista a condição do dinheiro. O dinheiro tem que circular, ele não pode ficar na nossa dependência única exclusivamente para atender os nossos prazeres, os nossos atos egóicos. Pelo contrário, se o homem entendesse essa colocação da verdadeira riqueza, que é do espírito, estaria usando inclusive o dinheiro para ajudar as pessoas. Eu recebi no meu consultório uma pessoa, antes de ontem, que me falou de tanta riqueza, de tantas pessoas arquimilionárias. Eu fiquei pensando, meu Deus, o que essas pessoas estão fazendo com tanto dinheiro? Um deles tem um banco com mais de 50 bilhões de dólares só dele. Ele é o único cliente do seu próprio banco. Eu falei, meu Deus, uma coisa quase que mentirosa. Como é que a pessoa vai ter um banco só para ele? E é verdade. E ele foi me contando tudo que ele detém nas mãos, uma quantidade incomensurável de pertences materiais. No entanto, vive sozinho, com 80 anos, enclausurado num quarto, não querendo se mostrar para ninguém. Eu falei, que adianta esse dinheiro? Por que não investe na área do espírito? E quando a gente fala em área do espírito, nós vamos lembrar do Francisco de Assis, né? Ele, quando, na sua oração, que é bem, na verdade, a oração não foi dele, sugere-se que foi um sacerdote da Igreja Católica, que escreveu essa oração para trazer a paz na Primeira Guerra Mundial. E o pessoal estava tão envolvido com a guerra, e ele trouxe essa oração, como quem diz, vamos pensar um pouco na paz, né? Tanto é que chama oração da paz. Mas o Francisco de Assis começa a oração dizendo, Senhor, que eu seja um instrumento da vossa paz. Né? Olha, para você instrumentalizar uma paz, você tem que ter a paz. E aí, então, ele vai declinar as condições para se viver em paz. Agora nós estamos à véspera do Natal e todo mundo fala, muita paz, né? Muita paz. Mas que paz é essa? Reunir com a família, tomar umas cachaças, comer bastante, depois brigar com os outros? Não. Jesus foi claro, a minha paz eu vos deixo, a minha paz eu vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo. A paz do Cristo é diferente. E o Francisco de Assis, que conviveu com ele à época com o João Evangelista, depois reencarna com o Francisco de Assis, ele entendeu bem a mensagem. E ele disse assim, que eu seja um instrumento da paz, perdoando, amando, agindo com verdade, cheio de esperança, procurando ter a luz do entendimento, buscando a união entre as criaturas e os povos, procurando agir com alegria, consolando, compreendendo, amando, porque ele entendeu que a vida continua, a vida é eterna. E somente através desses predicados, dessas virtudes, é que nós vamos ter a paz, nós vamos ter a verdadeira riqueza no bom aproveitamento da nossa estada aqui na Terra e no mundo espiritual. Os benfeitores espirituais nos falam no Livro dos Espíritos que será mais rico na Terra aquele que tiver menos necessidades. O que significa dizer que quanto mais a gente impõe para a gente satisfação de determinadas necessidades, mais aflições a gente vai carregar junto ao nosso espírito. Ora, quais são as riquezas disponíveis que nós temos e que a gente às vezes nem faz uso? O da boa vontade, o do otimismo, o da alegria, o do incentivo,
a da aceitação. Tudo isso cabe na orientação que o Senhor Jesus dá figuradamente, nos mostrando aqueles que teriam direito ao reino dos céus. Então ele fala: eu tive fome e me destes de comer, eu tive sede e me destes de beber, eu estive nu e me vestistes, eu estive preso, foste me ver, doente, foste me visitar, eu fui estrangeiro em vossa terra e me hospedastes. Mas, Senhor, quando foi que te fizemos isso? Quando fizeram um desses meus mais pequeninos irmãos. Se nós alargarmos o nosso entendimento, por exemplo, por tive fome, me deste de comer, e sede, me deste de beber, indo além daquilo que é físico, comida física ou bebida física, as pessoas hoje têm muita fome e muita sede de humanidade, de aceitação, de entendimento, de respeito. E isso qualquer um de nós pode dar. Quando nós estivermos fazendo isso, nós estaremos de posse da verdadeira riqueza, da riqueza real, que é a do Espírito. Mas para isso nós precisamos ter um pouco de boa vontade. E o próprio Evangelho vai dizer que a paz na terra está determinada para os homens de boa vontade. Então nós temos, por dever natural, desenvolver em nós um mínimo de boa vontade para com as necessidades alheias, antes de olharmos para as nossas próprias necessidades. Isso vai ser caridade. Fazer para os outros aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para nós. Nesse sentido, e aproveitando o ensejo do Natal, né, que está aí à nossa porta, nós precisamos reavivar esse pensamento em nós, para não deixá-lo morrer, para nós irmos aguando, molhando o chão árido do nosso espírito ainda, para nós nos cristianizarmos mais e mais, para que a gente possa ser feliz todos juntos, porque não haverá felicidade na Terra com essa disparidade de possibilidades entre as pessoas. A diferença social, vai dizer Lázaro no Evangelho segundo o Espiritismo, será corrigida através da lei de amor. Ora, por amor é doar-se para o próximo. Então, antes de pensarmos em ter isso ou aquilo, em querer isso ou aquilo, o que é que nós podemos oferecer para a vida? E, claro, para a vida no sentido de oferecer para os nossos irmãos que são o próximo, que o Senhor anuncia para nós como sendo o objetivo de nossas vidas. Faça para o teu próximo aquilo que você quer que seja feito para você. É preciso pensar nisso, meus amigos, porque nós estamos sedentos de paz de espírito e ela só virá com as ferramentas do Espírito. Lembrando no Evangelho, segundo o Espiritismo, uma mensagem de Dauphine Girardin, quando ela fala sobre a verdadeira desgraça. E a gente, quando fala de desgraça, a gente fala na perda de um emprego, perda de dinheiro, a perda de um ente querido, a perda da saúde e assim por diante. A gente vai analisando a verdadeira desgraça como sendo uma perda, né? Mas ela diz que isso não é a verdadeira desgraça. A verdadeira desgraça, na visão desse espírito, é nós termos tudo na mão para fazermos o bem e ficarmos omissos, indiferentes, numa imprudência, uma vez que tudo que vem para nós é um talento que tem que ser usado, um talento que nós devemos usar. E se usarmos bem, serão acrescidos. Se usarmos mal, serão retirados. Então, veja que a verdadeira desgraça é você ter as oportunidades de estar fazendo o bem e não fazer. E quantas vezes o bem bate na nossa porta? Como disse o meu amigo Navarro, o bem não é só dar dinheiro, dar comida. Existem milhões de maneiras de se fazer o bem, até ouvir uma pessoa, conversar com ela, é o bem. Então, todas as vezes que a pessoa bater na nossa porta, vamos dizer assim, entre aspas, não é na porta da nossa casa, seria a porta da nossa visão, nós devemos estar pensando que ali tem um irmão nosso que precisa, no mínimo, ser bem recebido. Se nós vamos atendê-lo, nem sempre temos a condição, mas pelo menos recebê-lo de uma maneira fraterna e amiga, ouvi-lo, porque às vezes nós podemos até ajudá-lo. E todo o bem que nós fazemos é nosso. A cada um será dado de acordo com as suas obras. Então que semeemos sementes de amor, de fraternidade, de solidariedade, não só no Natal,
mas todos os dias da nossa vida, não é? Com certeza, doutor. E a gente precisa entronizar esse pensamento na nossa consciência, porque basta olhar o desenvolvimento da humanidade e a gente vai perceber que o egoísmo, né, tem sido a base de todo o sofrimento humano. Que nós sejamos, portanto, instrumentos do bem, da alegria alheia e na satisfação das necessidades mínimas alheias. Com isso, a gente vai focar menos nas nossas próprias necessidades e a gente vai perceber que não era tão necessário assim. Pensemos nisso e sigamos. Estamos nos aproximando do nosso tempo, sigamos sempre com Jesus. Nunca sem Kardec, que estuda Jesus como ninguém estudou até hoje na Terra. Isso vai libertar os nossos espíritos. Muita paz a todos.